Talvez, né, a IPI seja a denominação com maior diversidade teológica aberta. Eu visitei já várias IPIs, embora nunca tenha sido oficialmente um presbiteriano independente. Mas eu observo que se alguém for a esmo conhecer uma IPI, pode se deparar com uma igreja liturgicamente tradicionalista, numa teologia bem conservadora, pode adentrar numa igreja de linha mais evangelical, com uma liturgia mais contemporânea, pode adentrar numa comunidade fortemente influenciada pela teologia da libertação, pode entrar numa comunidade carismática ou em alguma igreja assim bem neopentecostal, assim, né, com traços assim de teologia da prosperidade. Essa diversidade, ela é boa até que ponto? Não é perigosa quando não se estabelece um ponto de unidade, de convergência? Como fazer essa gestão? Daí eu gostaria que o senhor falasse mais especificamente o que o senhor pensa, por exemplo, do movimento carismático, da teologia da libertação, da teologia da missão integral, e trouxesse um pouco do olhar do reverendo Assir. Toda diversidade ela é bem-vinda, aceitável, ou alguma tendência tende a descaracterizar? Tá. Belíssima pergunta. Belíssima. Para começar, a IPI do Brasil, eu posso dizer, sentado numa cátedra chamada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu me sinto catedrático nesse tema. É uma igreja conservadora. Somos uma igreja conservadora. Quem disser o contrário não está falseando a verdade. A Igreja Presbiteriana Independente é conservadora, como a maioria das igrejas brasileiras. Há uma coisa na Igreja Católica que você, com todas as restrições, você possa fazer, mas o convívio com os diferentes. Esse convívio com os diferentes, há um livrinho que eu sugiro, se vocês ainda não leram, leiam, do Rubens, me foge agora, ele é um grande antropólogo, sociólogo. Rubens César Fernandes? Rubens? César Fernandes? Acho que sim. É um livrinho pequenino, Os Cavaleiros do Bom Jesus de Pirapora. Leiam esse livrinho. Ele trata das religiões populares e de como a Igreja Católica ela traz para dentro de si esses movimentos que conflitam até com os dogmas católicos, mas acaba trazendo e tornando esses movimentos populares dentro da própria igreja, quase que tornando dogmáticos essa postura e esses grupos. Rubens César Fernandes mesmo. Como? Rubens César Fernandes. Isso mesmo. Tá? É um livro, é pequenino, mas, Guilherme, leia. Vale a pena você ver e conhecer bem os movimentos populares. Sobre IPI. Quando na presidência, eu visitei, na época, pelo menos 90%, 95% das nossas igrejas locais, no Brasil inteiro. Houve igreja que eu cheguei, Júlio, César e Guilherme, que eu olhava, eu acho que eu entrei na igreja errada. Deixa eu ir lá fora e olhar a placa aqui para ver se é mesmo, né? Tal essa variedade de posturas
litúrgicas, particularmente, no meu entender, uma das mais belas heranças litúrgicas que nós temos é a herança da liturgia reformada. Não podemos abrir mão disto, mas infelizmente você vê de tudo nas nossas igrejas. Mas isso é ruim? Essa diversidade de posturas é ruim ou ela é benéfica? Eu gostaria de pensar na igreja como um mosaico. Tá? O Abival, o reverendo Abival, gostava muito dessa imagem da igreja como um mosaico. A coisa mais linda é você olhar, bater os olhos no mosaico e ver a harmonia das cores tão bem colocadas. Mas quando você tira aquela cor harmônica daquele lugar e coloca em outro lugar, e tira aquela que estava ali e coloca lá, você vai perder a maravilha e a beleza do mosaico. Eu acho que o que falta para nós é identificar essas cores que estão fora do equilíbrio e da harmonia no mosaico. E, se for o caso, extirpá-las. Mas não vamos ferir? Terá que ferir. Às vezes o nosso corpo fica sangrando até que ele feche, e daí o corpo fica bom. Mas a cirurgia é providencial. O que nós não podemos fazer jamais, jamais. Eu gostaria de lembrar uma frase de Calvino. Nós somos calvinistas, nós três aqui, e grande parte dos que estão nos ouvindo. Calvino, numa carta que ele escreveu ao arcebispo, na época, não sei se de Haia, eu acho que Haia, na Holanda, uma carta belíssima, que é quase que um testamento de Calvino. Ele fala da dor e do sofrimento de ver as divisões da época da Reforma, os grupos de luteranos, de zwinglianos, calvinistas, anabatistas, os grupos que surgiram naquela época, e de posições assodadas, muitas vezes. Ele, nessa carta, ele diz da dor que ele estava vendo e do drama de ver o corpo de Cristo sangrando mais uma vez por causa das nossas divisões. E ele termina dizendo aquela carta para o arcebispo: eu viajaria 10 mares em favor da nossa unidade. Então, eu acho que é isso que importa, nós enxergarmos esses diferentes. E como buscar nos diferentes as semelhanças que nos aproximam. Porque nós vamos descobrir que há muito mais semelhanças do que diferenças. Mas essas diferenças, uma ou duas delas que seja, é justamente aquilo que nos distancia. Então, isso não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo traz para si justamente esses diferentes. Olha, vamos consertar isso para que o corpo de Cristo pare de sangrar, como continua sangrando. Eu espero estar prestando um serviço com essa palavra do Calvino.